Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Muito bom, agora faltando 16 minutos para as 9 horas no nosso bate-papo, alguém muito especial, meu grande amigo, mestre, Eric Loureiro dos Santos, ele que é Master Practitioner, especialista em PNL, programação neurolinguística, ele que é um dos responsáveis pelo escritório do INEX, o INEX que é o Instituto de Excelência Humana aqui de Sorocaba, e que nesse final de semana vai realizar mais um DL, mais um curso que vem mudando a vida de tanta gente. Convidei o Eric para falar sobre algo diferente, mas que é tão comum na vida de muitas pessoas, que é a liderança, a motivação, o seu relacionamento no ambiente de trabalho. Eric, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Boa noite, Thiago, brigadão, boa noite, Luizinho, boa noite, ouvintes, muito bom estar aqui de novo e poder trazer mais informações aí, essas coisas novas aí, sobre liderança, que o tempo todo tá mudando, né? Exatamente, tem que se reciclar. A pessoa hoje, para ser competitiva no mercado de trabalho, Eric, ela não tem que ser apenas competente, ela não tem apenas que ser uma pessoa proativa, ela tem que ser uma pessoa permanentemente motivada, né? A palavra motivação hoje, ela tá muito presente e não é fácil, né? Você, diante de tantos obstáculos, diante de tantos problemas, se manter motivado. O que é a motivação e como manter ela sempre em alta, Eric, por favor? Pois é, Thiago, primeiro que motivação é ter motivo pra ação, né? Ter motivo pra agir. Até pouco tempo aí a gente falava muito de QI e tal, toda aquela história. Isso aí já passou, mudou muito, agora a gente tá falando muito de QE, coeficiente emocional, e hoje em dia fala-se muito de QA, que é coeficiente de adversidade, o quanto você está preparado para enfrentar a adversidade. Isso é uma coisa que o tempo todo está sendo falado agora, porque é uma necessidade. Quando a gente está em uma crise, uma concorrência maior, numa competição maior, o bom já não é mais suficiente. Agora sobrevive quem é excelente, quem tem alta performance. E para ter alta performance precisa ter motivação, ou seja, motivo para agir. A pessoa precisa ter uma programação ali que tenha um objetivo que ela busque permanentemente. Um objetivo de curto, médio ou longo prazo, mas que ela busca aquilo sempre, né? Ô, Eric, então vamos lá. Antigamente as pessoas mediam a capacidade de alguém pelo coeficiente da inteligência, né? Essa pessoa é inteligente, ela aprende muito fácil. Depois isso mudou e virou o coeficiente emocional. Ou seja, a pessoa que não se abala tanto ou se abala mais, de que maneira isso prejudica. E agora já é o coeficiente da adversidade, ou seja, toda vez que você cai, qual é a velocidade que você se levanta? Eu tô apenas fazendo uma metáfora, né? Não é o cair de tropeçar, mas o cair de não ter o resultado que se esperava e tentar novamente. E isso passa muito pela motivação. Existe alguma técnica, alguma tática para se motivar? Sim, certamente. Na verdade, assim, tem gente que tem essa motivação naturalmente, né? Que já está programada para isso. Você falou, caiu, já está programada para se levantar. Isso em algumas pessoas é natural. Se uma pessoa tem uma programação dessa natural, que ela foi desenvolvendo ao longo da vida, a gente consegue mapear como a pessoa faz isso. Na maior parte das vezes inconsciente, a pessoa não tem ideia de como ela processa o mundo, aquilo que está acontecendo. Ela está vivendo uma situação. Algo dentro dela diz que ela deve se levantar, reagir e ir pra frente. Sim. Então, a gente tem como mapear como essa pessoa faz isso, trazer à tona do inconsciente pro consciente, e ela tomando consciência é bom, porque inclusive ela usa em várias situações que ela quiser. É show, ela traz pra mão dela, né? Exatamente. E consegue também duplicar isso em outras pessoas que talvez não tenham isso naturalmente. Então é como se a gente reproduzisse, não ponto a ponto, mas a gente pega os mesmos passos, a mesma estratégia e reproduz em uma pessoa que não tenha isso naturalmente. Esse cara é fantástico, Eric Loureiro dos Santos conversando aqui com a gente. Então, Eric, a pessoa que descobre qual é a sua dificuldade de levantar ou qual é a sua dificuldade de se motivar, ela consegue, por meio de exercícios, vocês conseguem colocar essa pessoa na linha. Isso é possível? Totalmente possível. Tem forma vivencial de fazer isso, na verdade. A melhor coisa, uma palestra sobre liderança, às vezes não é a coisa mais efetiva que a gente vê, mas quando a pessoa vive a liderança dela e descobre como reagir, aí ela consegue. Aí faz sentido. Muito bom. Ainda nesse segmento, a gente está caminhando aqui, falando agora de ambiente de trabalho. Obviamente que a rádio peão, né? A fofoca no ambiente de trabalho, ela é proporcional ao número de pessoas que tem lá. Já aconteceu de ter 3 pessoas e existia um segredo ali entre as 3, né? Todo mundo acha que o outro não sabe, todo mundo tá sabendo. Então isso você vai para os departamentos maiores, isso fica ainda mais nítido. Muitas vezes a pessoa coloca, o problema são os meus colegas.
É muito normal falar que o problema tá com o outro e muitas vezes o problema é você, né? A sua maneira de agir. Também é possível fazer essa reflexão, colocar um espelho da verdade na frente e ver como é que isso funciona? Certamente. É mais fácil, né? É mais confortável você terceirizar a responsabilidade de uma situação que tem ali, um conflito, né? Mas quando você terceiriza a responsabilidade, você manda embora também a solução, a possibilidade de resolver aquilo. É como se a pessoa se livrasse da culpa. Ela acha que ela se livrou da culpa. Na verdade, ela se livrou da responsabilidade frente àquela situação. Tá. Algo que estava na mão dela fazer, ela mandou na mão do outro, aí ela não tem mais solução, não tem mais como fazer nada em relação àquilo. Se não aconteceu, não é culpa minha. Não é culpa minha, a culpa é do outro, é do fulano lá, etc. Só que a gente tem várias técnicas, várias formas de você mudar de posição perceptiva, perceber uma mesma situação do ponto de vista do outro, do ponto de vista de um terceiro. É possível. Totalmente possível. Isso é uma técnica que vem há muitos anos, já vem da psicologia isso, é uma coisa que deriva de uma técnica chamada role-playing, que você vai trocando a posição, ou seja, jogando em outras posições e percebendo uma mesma situação de outras formas. É aquilo que a sua avó, meu querido, já dizia pra você: se coloque no lugar do próximo, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. É o role-playing. É isso aí, é o role-playing. As vozinhas já eram muito sábias já. Muito bacana. Faltando 10 minutos para as 9 horas, a gente vai aqui evoluindo nesse trabalho. Então, o ambiente de trabalho muitas vezes também está dentro da sua cabeça. Tem pessoas, tem colegas que eu chegava para trabalhar num departamento que tinha mais de 20 pessoas, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura na época, e aí eu nem sentava na minha baia, já vinha alguém e falava: você viu? Você viu o quê? Não, você não reparou o clima? Não reparei. Não, ninguém tá se falando direito. Tem gente que às vezes fica mais preocupado em achar alguma coisa e acaba fantasiando em cima disso, né? Por que isso acontece, Eric? Existe uma tendência natural. Em qualquer ser humano, a nossa mente faz 3 processos naturalmente. Ela generaliza, ou seja, quando você bate o olho numa maçaneta, você já sabe como faz para abrir aquilo. Tá. Ela generaliza qualquer situação que apareça. Ela distorce, que aí muitas vezes acontece essa situação, ela aumenta. Ela fantasia. Nossa imaginação, ela tem ótimos usos, mas também se a gente começar a distorcer muito as coisas, começa a sair da realidade. Exatamente. Generaliza, distorce e omite. Ou seja, muitas vezes você pode até acabar omitindo o ponto de vista do outro, ou omitir várias historinhas, porque você só pegou um lado da história. Tá. Isso dentro do meio aí vira uma rádio peão sem fim. Vira uma rádio peão que depois, para contornar, dá muito mais trabalho. E saibam, né? A lei do universo, ela é muito clara, né? Se você promover uma ação, você vai receber uma reação. Isso existe, né, Eric? Facilmente. Você que planta aquela notícia na rádio peão, qualquer dia o assunto vai ser você, né? Exatamente. E aliás, as equipes, elas tendem a atuar de uma forma muito parecida. A gente fala o tempo todo, né? Liderança é exemplo. Não é uma coisa que você só possa falar ou demonstrar. O líder age de uma forma, pode observar a equipe vai agir mais ou menos da mesma forma. Chega um ponto que você começa a ter isso dentro de uma equipe, tem muita fofoca, muita intriga, vai espalhar numa velocidade enorme. Por outro lado, se os valores do líder, que ele demonstra, não o que ele fala, né? O que ele faz. O exemplo uma ação vale mais do que 1000 palavras, que também verdade. A vozinha já dizia também. Sim. Isso é efetivo. O líder tem uma outra ação, já muda todo, para a equipe inteira. Eric Loureiro dos Santos conversando com a gente, e para manter aquele bom ambiente no trabalho, que é temos uma nova vaga. Temos uma vaga para você subir de cargo. E aí você tem ali 4, 5 pessoas no mesmo ambiente de trabalho que querem, obviamente, elevar o seu status profissional, atingir a sua meta profissional, ou para chegar na sua meta profissional tem que galgar esse novo obstáculo. Como lidar com a competição, mas ao mesmo tempo ser leal, ao mesmo tempo não deixar que, caso você não consiga essa vaga, você não se frustre tanto que acabe sendo um problema para a empresa. Trabalhar esse lado emocional pode ser prático por meio de exercício, Eric? Fundamental. A gente atua hoje muito também com coaching de equipe, né? E as equipes, elas atuam como um bloco só. Só que dentro desse bloco tem pequenos blocos. Cada um tem ali os seus interesses particulares, obviamente. E tem um interesse coletivo daquela equipe. Tá. O principal não está no racional, em como as pessoas processam os objetivos e essa concorrência no dia a dia. A competição para uma vaga. O segredo disso aí está no emocional. A pessoa está vivendo as 4 emoções básicas dela o tempo todo ali, que é medo, raiva, tristeza
tristeza e alegria. Isso ao longo do dia vai se misturando, essas são as 4 emoções básicas que vão derivando para outras, né? Tá. E por aí você vai tendo isso no dia a dia do trabalho também. Então, essas pessoas dentro da equipe, cada um tá buscando o seu interesse. A gente consegue, às vezes, de repente uma pessoa foi programada ao longo da vida dela, para numa situação de competição dessa por um cargo, puxar o tapete do outro. Isso é uma programação que veio vindo ao longo da vida. É totalmente errado, porque um dia vão puxar o seu tapete. Um dia podem puxar. Inclusive o mesmo cara que você puxou pode um dia puxar de volta. Exatamente. Pode mudar o outro lado. Então tudo isso tem como a gente reprogramar, ou seja, foi dado um significado ao longo da vida da pessoa, consegue mudar aquele significado e a pessoa pode usar a mesma emoção de uma forma positiva. A raiva, por exemplo, tem funções ótimas, usos positivos numa situação como essa, por exemplo, de às vezes você naquela adrenalina que a raiva te promove, você pode fazer outra coisa melhor, né? Exato. Tem como usar isso para alavancar a sua carreira e não para destruir você mesmo ou destruir o outro, né? Então tem formas de usar essas emoções, hein? Muito bom, Eric, queria agradecer muito a sua participação aqui. Como passa rápido, meu Deus passa do céu, voando, muito rápido. Mas eu queria fazer aqui um testemunho e um convite para você que está na audiência. Neste final de semana, lá no Sorocaba Parque Hotel, o Eric, junto com uma baita de uma equipe, vai organizar mais uma edição do curso chamado DL, Desenvolvimento e Liderança. É um curso que começa na sexta-feira à noite e ele é vivencial, ele é uma 100%. Imersão. Exato. Você fica lá por 48 horas, né? Você vai sair só no domingo depois do almoço. Só no domingo depois do almoço. Mas não é assim só no domingo depois do almoço, que pena que é só no domingo depois do almoço, porque você faz uma imersão tão positiva, tão verdadeira. Eu já participei, o Luizinho já participou e é realmente demais. Tudo isso que a gente está conversando aqui vai ser abordado, obviamente que não especificamente em cada um desses pontos, mas vai te abrir a cabeça para muita coisa. Você vai ter a oportunidade de enxergar algo diferente na sua frente, até mesmo dentro de você. Exato, Eric, quem quiser saber mais sobre isso, como é que faz para entrar em contato com o INEX e saber sobre o DL, sobre outras atividades de vocês? Claro, bom, o INEX Sorocaba aqui está à disposição de vocês, é só dar uma ligadinha no DDD 15, né? 3034 1002. 3034 1002. Exato. Ou no e-mail nosso também, contato@dl, D de desenvolvimento, L de liderança, sorocaba.com.br. contato@dlsorocaba.com.br. O telefone é 3034 1002. Esse daí. 3034 1002. Meu amigo, você que tá precisando daquele empurrãozinho para atingir seu objetivo, ou você, minha querida, que acha que às vezes o ambiente de trabalho tá pesado demais para você, vai lá se descobrir que com certeza você não vai se arrepender. 3034 1002. Procure a Lídia. Beijo, querida. Obrigado pela visita. O nosso querido Eric tá sempre sorridente e muito competente. A gente vai tocar um som, daqui a pouco tem mais. Esse é o Na Noite Ipanema. Vambora.